A situação do Corinthians fica cada vez pior. Todos os dias é matérias, é pelo menos 2, 3 notícias aí ruins em relação ao Corinthians, muito por conta da diretoria. E é o que a gente vai falar no vídeo de hoje. Mas antes, bora falar do patrocinador deste vídeo aqui, a Parimet, casa de aposta aí para você que gosta de fazer uma fezinha, né? É muito simples para você se cadastrar. Basta clicar no primeiro link fixado aqui nos comentários, colocar o seu número de telefone ali, cria a sua senha e não se esqueça de colocar o cupom do canal, que é o M12. Dessa forma, no seu primeiro depósito, se você colocar R$ 50 vai para 100, colocou 200 vai para 400, isso até R$ 1.500 para você fazer sua fezinha. Tá tendo jogos aí amistosos das seleções, né? Estamos numa data FIFA, mas logo volta o Campeonato Brasileiro também, né? Tem Copa do Brasil, enfim, tem bastante jogos para você apostar aí, mas lembre, sempre aposte com responsabilidade, beleza? Parimet, casa de aposta, link fixado nos primeiros comentários, beleza? Dá só clicar lá, se cadastrar e fazer a sua fezinha. Bom, no primeiro vídeo não, né? Recentemente a gente fez um vídeo essa semana falando do Vanderlei Luxemburgo, né? Porque só para deixar bem claro aqui, né? O Vanderlei Luxemburgo, o vídeo que eu fiz, minhas críticas a ele, né? Acho que é um treinador que não tá conseguindo entregar em relação ao Corinthians ali, mas o Luxemburgo, para mim, ele é o menos culpado dos 3 pilares que eu quero citar aqui. Ele é o menos culpado, mas sim, ele tem culpa. Então, dediquei aquele vídeo especificamente pro Luxemburgo, né? Vou deixar aqui na descrição também para quem quiser assistir, quem não viu. Agora, bora falar dos 3 pilares que eu quero dizer. É o treinador, comissão técnica, diretoria do Corinthians e jogadores. O próximo vídeo a gente vai falar sobre os jogadores, mas nesse específico vamos falar da diretoria do Corinthians. A minha ideia era ser o último vídeo, né? Que era o que teria mais peso, porque são os maiores responsáveis, na minha opinião. Mas diante de tudo que está acontecendo, não tem como ficar prorrogando esse vídeo sobre a diretoria do Corinthians. É claro que o nome mais falado aqui por mim, obviamente, vai ser o do presidente do Willian Monteiro Alves, né? Antes de dar uma continuidade aqui, só dando uma pausinha, que o meu cachorro tá aqui comigo, né? E ele tá dormindo e ele ronca. Então, se sair uma ronquidão aqui, é o meu doguinho, eu não vou tirar ele porque ele tá dormindo, né? Enfim, se tiver uma ronquidão aí, não se assustem, é só o meu cachorro que tá dormindo. Mas vamos lá. Então, recapitulando, né? O nome que eu mais vou citar aqui é do Duílio. Mas quando eu falo na diretoria do Corinthians, para deixar bem claro, não é só o Duílio Monteiro Alves. É o senhor Alessandro, é o ex-presidente do Corinthians André Sanches, é a chapa Renovação e Transparência, é Roberto de Andrade, é todos esses que são, não só da Renovação e Transparência, mas das chapas aliadas, até mesmo o nome de Neto, de Ronaldo Giovanelli, entre outros, Mané da Carne, André Negão, entre todos esses que a gente já conhece, que a gente tanto ouve falar por aí, né? Vamos dizer assim. Enfim, cara, o Duílio. Eu não sei nem por onde começar, gente. De verdade, eu não sei nem por onde começar, porque é tanta coisa, é tantas notícias que saem por aí. Mas vamos lá. A situação real do Corinthians hoje. A gente briga para não ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. Ah, Thaís, mas foram só 10 rodadas, não interessa. Você pegar a tabela hoje, a gente briga para não ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. A gente está eliminado da fase de grupos da Libertadores, onde caímos num grupo com Independente Del Valle, Argentino Júnior, Liverpool do Uruguai e o Corinthians, né? Não foi um grupo extremamente difícil, um grupo extremamente complicado. Obviamente que tem o Independente Del Valle, que era um time que a gente sabia que daria trabalho, mas não foi aquele famoso grupo da morte. E mesmo assim, o Corinthians conseguiu ser eliminado na fase de grupos sem sequer jogar o último jogo ainda, né? Sem sequer chegar com chance de classificação na última rodada. E olha que o Liverpool do Uruguai, ele tentou fazer de tudo pro Corinthians conseguir a classificação. Enfim, lutando para não ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. Eliminado da maior competição da maior competição hoje, que é a Libertadores na fase de grupo. Na Copa do Brasil, passamos 2 perrengues contra o Remo e contra o Atlético Mineiro, mas conseguimos reverter a situação ali, conseguimos a classificação. Ou seja, no único cenário dos campeonatos que a gente disputa hoje, o melhorzinho, e não é o melhor, se a gente parar para analisar de fato, é a Copa do Brasil, porque a gente conseguiu a classificação. Foi naquelas de conseguir reverter um resultado
que era extremamente difícil e levamos para os pênaltis. Então não foi uma coisa que é que o Corinthians passou de passagem. Não foi. Enfim, mas conseguimos a classificação. Então a gente pode colocar que a gente tá bem, vamos colocar assim, na Copa do Brasil. E pegamos um adversário teoricamente, vamos deixar bem claro aqui, teoricamente fácil, que é o Atlético, que é o América Mineiro aí. Teoricamente, porque a gente sabe que o Corinthians, quando enfrenta times de menor expressão, sempre, né, tem trabalho. Enfim, né? Bom, isso. E aí, o que o Duílio, né? Fica repetitivo a gente falar sobre isso, mas a gente tem que voltar lá atrás, né? Não, num passado não tão distante assim. No final da temporada do ano passado, aonde o Corinthians veio de uma final de Copa do Brasil, quase conquistou o título da Copa do Brasil, né? Ali foi por pênaltis perdidos do Fagner, do Matheus Vital, enfim, né? Foi um acaso, vamos colocar assim. Mas chegamos numa final de Copa do Brasil. Chegamos nas quartas de finais de Libertadores, coisa que há 10 anos a gente não conseguia. Ficamos entre os 4 colocados do Campeonato Brasileiro desde o início da competição. Conseguimos terminar em quarto no Campeonato Brasileiro. O clube conseguiu arrecadar aí cerca de 700 a 800 milhões. O Corinthians conseguiu arrecadar cerca de 700 a 800 milhões. Praticamente o que o Flamengo conseguiu e até mais do que o próprio Palmeiras, que é um time que vem numa crescente aí nos últimos anos, a gente sabe. Ou seja, um time como o Corinthians, que está nessa situação que se encontra hoje, foi um time que arrecadou muito ano passado. E aí chega neste ano a pergunta que fica, né? Quando o Duílio vai lá, perde o Vitor Pereira, que o Vitor Pereira não fica. E se a gente entrar no assunto de Vitor Pereira, eu sei que tem gente que odeia ele, tem gente que gosta, enfim. Eu particularmente acho que o tempo inocentou o Vitor Pereira no sentido dele ter saído. Óbvio que o que ele fez lá de ter falado da sogra foi mais burrice dele mesmo. Burrice, porque se ele tivesse dito a verdade, ele teria saído como um deus, vamos colocar assim, diante do Corinthians. Mas a gente viu que com o tempo, né, muitas coisas ficaram escancaradas, como jogadores que vieram para o time. Recentemente saiu a notícia aí que o Vitor Pereira barrou a vinda de Pedrinho, Davi Luiz. Se isso for verdade, parabéns para o Vitor Pereira, porque a gente teria mais jogadores aí que não iria servir para o time. Mas enfim, aí renovação de Fábio Santos, vinda de Romero, entre outros aí que a gente já sabe. Mas vamos lá, tentando recapitular aqui. Sei que vai ficar meio complicado, porque, tipo, aqui eu vou falando o que vem na minha cabeça aqui, não tenho nenhum roteiro nem nada. Mas, enfim, eu espero que vocês consigam me entender. E qualquer coisa deixa nos comentários, beleza? Mas vamos lá, só pra tentar raciocinar aqui. Aí o que eu ia falar o Vitor Pereira, o que o Duílio faz quando sai o Vitor Pereira? Ele vai lá na estreia da Copa do Mundo, anuncia Fernando Lázaro como treinador do Corinthians. E aí a gente tem que voltar mais um pouquinho no tempo e lembrar quando o próprio Duílio foi lá e contratou Silvinho para ser treinador do Corinthians, né? Silvinho, que até então é treinador, até então tinha currículo, a gente pode colocar assim, pelo menos ele tinha um currículo, tinha o certificado de treinador, né? Ele tinha treinado até então um único time que era o Lyon, 13 jogos, não foi bem lá, mas tinha treinado, ele tinha a licença, né? Ele tinha uma licença para treinar o clube. E aí foi um erro a vinda do Silvinho. E aí o Duílio reconheceu isso depois de um tempo, né? Depois de um ano ele reconheceu isso. Mandou o Silvinho embora, enfim, foi lá e trouxe o Vitor Pereira e trouxe um treinador, beleza. Eu lembro muito bem que quando o Silvinho saiu do Corinthians, o Duílio veio a público e falou assim, ó, a gente teve um erro de percurso e a gente vai consertar isso, né? Deixando claro ali que ele cometeu um erro, que não iria fazer mais isso, né? Esse tipo de situação. E o que ele faz? Um ano depois daquele mesmo erro, ele vai lá e efetiva Fernando Lázaro como treinador do Corinthians. O Lázaro, que na minha opinião não tem culpa nenhuma, para mim o Lázaro foi um fantoche ali, né, para a diretoria do Corinthians. Obviamente que a partir do momento que ele aceita um cargo para ser treinador do Corinthians, ele vai receber críticas quando merece, no caso ele mereceu as críticas que teve ali, e tem que ter a sua responsabilidade também. Mas, né, quem foi lá e trouxe o Fernando Lázaro, o Duílio tirou o cara de uma Copa do Mundo praticamente e simplesmente colocou um cara que ele não tinha a licença. Gente, não é que ele não é treinador. O Fernando Lázaro nunca foi treinador. Ele nem estudou para ser um treinador. Então, assim, se o Silvinho tinha sido um erro lá atrás, que era treinador,
O Fernando Lázaro foi um erro maior ainda, porque o cara nem treinador era. Eles simplesmente pegaram o Fernando Lázaro, um cara que não tinha a licença para comandar o time na maior competição que iria disputar, que era a Conmebol Libertadores. O Duílio, a sua diretoria, teve que ir na Conmebol pedir autorização, uma pré-autorização para o Fernando Lázaro comandar a equipe. Se isso não é um absurdo, pelo amor de Deus, cara. Como que é possível você simplesmente pegar um cara que ele... É como, sei lá, é como eu, né? E olha que eu tenho habilitação, eu sou habilitada, né? Tenho habilitação A e B, mas seria pior, seria como se eu não tivesse habilitação e simplesmente, sei lá, a Ferrari, a Mercedes, a Red Bull viesse atrás de mim e falasse assim: eu quero te contratar para você pilotar um carro de Fórmula 1. Eu não tenho licença para pilotar um carro de Fórmula 1, mas vamos lá então. Foi basicamente isso que a diretoria do Corinthians fez quando foi lá e efetivou o Fernando Lázaro. E parte da torcida, a maior parte da torcida, sabia o que ia acontecer. Eu vim aqui, outros fizeram seus vídeos, o Adalberto, o Perinão, né? Vários outros aí que tem canais no YouTube de torcedores principalmente, vieram a público e deram a sua opinião e falaram assim: cara, qual a chance disso dar certo? Qual é a chance? E não significa que a gente tava, nossa, vocês já estão gorando. Não é, cara, é porque é simples. Você não coloca um cara que ele não tem cabimento ele treinar um time do tamanho do Corinthians. O Corinthians não é escola. Não é escola, cara, pra você simplesmente pegar um cara ali que nunca treinou um time e simplesmente dar na mão dele o Corinthians. Ainda mais com a temporada que veio na temporada passada, com expectativa lá em cima do torcedor. Então, olha a burrice que essa diretoria do Corinthians cometeu. Logo de cara, a gente pode colocar assim. E aí vai lá, dá pro Fernando Lázaro esse período aí. E a gente torceu pra dar certo? Óbvio que a gente torceu. Poderia estar o jogador que eu mais odeio na história do futebol com a camisa do Corinthians. Se ele fizer um gol, eu vou comemorar porque é o Corinthians. A gente queria que o Fernando Lázaro desse certo, mas a probabilidade disso acontecer era muito difícil. Porque eles pegam na estatística, né? Vão colocar assim: ah, mas o Carille deu certo. E os que não deu certo? E os outros que não deram certo? Enfim, foram lá e efetivaram, a gente viu o que aconteceu. E aí, como se não bastasse, o cara teve a pré-temporada, foi lá, treinou o time, fomos eliminados de forma vergonhosa do Campeonato Paulista, teve outra pré-temporada forçada, a gente pode colocar assim, manteve o cara, tinha tempo de buscar um outro treinador, mas não, mantém o cara, aí volta, perde 2, 3 jogos ali, tira fora, aí vai lá, efetiva, coloca o Danilo, aí o Cuca, aí depois o Luxemburgo, virou uma bagunça. O Corinthians virou uma bagunça total de incompetência dessa diretoria, desse amadorismo. Isso se falando só de treinador, né? Só falando de treinador. Agora vamos voltar para algumas outras situações aí dessa diretoria do Corinthians. Calote da Talça, né? Que o jurídico do Corinthians falou que, nossa, né? Todo mundo imaginava que, meu Deus, essa Talça vai ser uma Crefisa da vida, né? Igual a Crefisa é pro Palmeiras e tudo mais. Só que a diferença que a gente vê o nosso rival, que tem profissionalismo lá dentro, e o Corinthians um amadorismo. Porque bastou um repórter da ESPN ir lá onde está cadastrado o endereço da Talça, ir lá e mostrar para todo mundo, filmar, olha aqui, a sede da Talça. O que tinha lá? Sabe aqueles filmes de faroeste que fica passando aquele sei lá o nome daquilo, mano, enfim, que passa aquele enfim, nem sei a musiquinha, mas quando passa aquele feno, sei lá o que, tipo assim, de deserto mesmo, né? Essa era a sede da Talça. Então, assim, o jurídico do Corinthians, ele não tem a capacidade de pesquisar a fundo, de saber como que a empresa sei lá, se é uma empresa, né, que paga e não, enfim, esse tipo de coisa, não consegue fazer. Bastou um repórter ir lá e filmar e mostrar pra gente qual que era a realidade. Então, como que os caras simplesmente estampa a marca de uma empresa, o clube como o Corinthians estampa a marca de uma empresa, faz patrocínio, faz rede social em conjunto com isso e aquilo, e anuncia jogador, vai lá e repatria o Paulinho de volta com o anúncio da Talça, né? Simplesmente você joga, faz a propaganda primeiro para querer receber depois. Tomou o calote da Talça e até hoje não recebeu, né? Ou seja, né? Que jurídico maravilhoso que o Esporte Clube Corinthians tem também, né? E por isso que eu falo, a gente tá falando da diretoria, a gente tá falando no geral. E aí, a gente tá num ano de eleição, né? E o que a gente tá tendo de notícias aí o tempo todo, que aliás a gente tem há muito tempo, né? São do quê?
de jogadores que já vestiram a camisa do Corinthians processando o clube, né? Aí o Corinthians corre um risco de transfer ban por não pagamento do Bocelli, que já passou pelo Corinthians. Hoje, o pessoal acabou repercutindo ali uma fala do Chico Garcia no Jogo Aberto, de que o staff do Matias Rojas, né, tá preocupado que se vir outro clube ali interessado nele, que ele pode desistir do Corinthians e desistindo do Corinthians e ir para outro clube aí, por medo desse transfer ban, que já deveria ter feito um pagamento para ele e até então não fez, né? Então, esse é o tipo de notícia que está circulando aí no momento. E aí a gente tem que ver também, porque outro jornalista, no caso, se não me engano foi o Marco Belo também, já falou que o Matias Rojas tinha assinado um pré-contrato com o Corinthians. Cara, se tratando de jornalismo, a gente sabe como que funciona em relação, principalmente no futebol, né? Então a gente não tem que acreditar 100% em um e nem desacreditar 100% no outro, né? Até porque quando se fala de contratação, cada um solta um nome, cada um solta até um momento acertar, né? Um deles uma hora vai acertar, enfim. Mas é algo preocupante, porque querendo ou não, o nome do Corinthians está sendo falado e mal visto na mídia, e essa é uma realidade, né? Porque dívida de Mauro Bocelli, que há tempos o Corinthians já foi condenado e não pagou essa dívida. E aí, o que acontece? Praticamente no mesmo dia, a gente vê a público Joinville e São Bernardo falando que o Corinthians não pagou a compra do Christian Barleta, que se eu não me engano foi 6 milhões de reais. 6 milhões de reais, pra mim é muita grana, pra você provavelmente é muita grana também. Agora, pro time como o Corinthians não pagar 6 milhões de reais pela contratação de um jogador, mano, lembrando que o Corinthians, no ano passado, arrecadou 700, 800 milhões. E aí a pergunta que fica aqui, supostamente, né, porque a gente não pode acusar nada sem ter provas, cadê esse dinheiro? Pra onde que tá indo esse dinheiro do Corinthians, né? Porque o Duílio, ele vem a público, né, na sua única coletiva que ele deu, porque ele não tem coragem de falar as coisas, né? Ele fica querendo intimidar ali, aí ele fala ele fala que não quer ser lembrado por ganhar títulos, mas quer ser lembrado por colocar a casa em ordem. Que ordem que você tá colocando na casa do Corinthians, né? Que ordem, Duílio? Porque é dívidas atrás de dívida, é de Christian Barleta, é de Bozelli, é de... Quem mais? Nossa, provavelmente eu tô esquecendo um monte aqui, né? Mas o Ramiro, o próprio Jadson, quem mais? Entre inúmeros outros que sempre colocam o Corinthians no pau. Júnior Moraes, recentemente, que aí o seu Alessandro tem a cara de pau de chamar o jogador de covarde, né? Sendo que quem foi covarde foi você, Alessandro, porque se o cara tá reclamando na justiça, é porque vocês não pagam. Então, quem que foi lá e contratou? Quem que trouxe pro Corinthians? Foi vocês. Quem que foi lá e trouxe Jonathan Cafu com um contrato de 3 anos para um jogador que jogou 3 partidas com a camisa do Corinthians? Com um salário absurdo. Quem contratou? Quem trouxe Matheus Davó, né? Caiu o Neto, né? A gente já pode falar do Neto também, né? Que é outro que faz parte, não da renovação intransparente, mas faz parte das chapas aliadas a essa renovação do Corinthians, né? Essa renovação em transparência. Que aí vem e fica babando o ovo do Duílio, isso e aquilo, e blá blá blá. E aí ele enche, né? Enche a boca pra falar do Duílio, que é o melhor presidente da história do Corinthians, e fala mal do André Sanches. Mas a ironia, né? Gente, pesquisem aí, eu nem sei se tinha no YouTube ou não, mas eu me lembro muito disso, né? Porque era a época que eu acompanhava o Jogo Aberto e eu acompanhava os donos da bola, que eu chegava no horário de almoço e almoçar e tava ali e gostava de assistir esses programas porque a gente não tinha canais de torcedor para falar pra gente, para expor o que de fato acontece dentro do Corinthians. Então a gente acompanhava. E quantas vezes o André Sanches não ia no programa do Neto? Quantas vezes falava, você é o melhor presidente, não sei o que, porque eles eram amigos. E aí deixaram de ser amigo, aí agora o Neto cai matando em cima do André Sanches, só para deixar claro que eu não tô defendendo o André Sanches, jamais tô defendendo, mas para vocês terem noção de quem é o Neto também, né? Porque agora ele mete o pau no André Sanches, né? E ele fala que mostra as dívidas lá do Corinthians, né? E sempre coloca a culpa só no Andrés, mas o Duílio não tava envolvido nessa diretoria do Corinthians, Neto? Quem que era lá e assinava também? Quem que era o diretor de futebol do Corinthians? Não era o senhor Duílio Monteiro Alves, Neto? Agora você vem baba-ovo do Duílio? Aí no momento que se briga com o Duílio, a gente sabe o que acontece, né? Enfim, então, André Sanches, que triplicou a dívida do Corinthians, um absurdo, né? Com contratações aí que a gente não consegue entender
Porque não dá pra falar que o Corinthians tá colocando a casa em ordem. Um ex-presidente que chega e participa de podcast e fala que o time pode dever 1 bilhão, 2 bilhões, que não tá nem aí. Então, como que vocês podem querer um cara desse e elogiar um cara desse como presidente do Corinthians no passado e querer ele de volta como um presidente, né? Então, o Duílio, cara, isso tava falando do Andrés, mas só pra voltar do Duílio. O Duílio, além de ser esse cara que ele fala que tá colocando a casa em ordem, tá mais claro. É um cara que ele não tem peito pra nada, ele não tem peito pra cobrar de jogadores, ele não tem peito pra trazer um treinador de verdade, ele não tem peito pra bater de frente com o Comebol quando a torcida do Corinthians vai lá e sofre racismo, quando a torcida do Corinthians vai lá e não consegue entrar no estádio, quando sofre aquela opressão toda, né, de polícia, enfim, de tudo mais que aconteceu lá na Libertadores do ano passado, vocês sabem do que eu tô falando. Quando ele vai lá e cede quase o setor sul inteiro da torcida pro Flamengo na Copa do Brasil. Quando ele vê torcedor lá, quando a Corinthians vai enfrentar o Santos na Baixada e o cara invade lá e tenta bater no Cássio, agredir. Se o cara tivesse uma faca, se o cara tivesse armado, simplesmente não bate de frente com a Federação Paulista, com ninguém. Simplesmente o Duílio não consegue fazer absolutamente nada. Ele sempre, faz parte, tudo bem, né? Naquele Campeonato Paulista, vocês lembram que o Corinthians teve 2 dias a menos de treino para enfrentar o São Paulo, né? Aí ele chega e fala assim: mas faz parte, né? Acontece. Então, esse é o presidente do Duílio Monteiro Alves. Um bunda mole que não consegue negociar, que não consegue contratar jogadores, que não consegue contratar treinador, porque a desculpa, gente, a desculpa é que não tem tempo. Vai trazer quem? O Bruno Lage, ele tá fechando com o Atlético Mineiro. Será mesmo que não tinha tempo antes? Será que não tinha treinador? Será que não tem treinador no mercado que o Corinthians possa ir atrás? Né? Mas sempre tem uma desculpinha aí, cara. É incrível. Sempre acham um jeito de passar pano para essa diretoria. Bom, e para finalizar, né, o que nós, torcedores, podemos fazer? Nós não temos o direito a voto, né? Nem o fiel torcedor tem direito a voto, né, da presidência do Corinthians. A gente sabe que esse ano é um ano de eleição. E o que nós podemos fazer para tentar fazer a diferença, né? Não significa que a gente ficar reclamando não adianta de nada. Adianta sim. Porque lá dentro do Parque São Jorge, onde está acontecendo, né? Enfim, aonde acontecem as coisas, onde funciona, a gente pode colocar assim, são os conselheiros que vão votar, né? A gente sabe que o Augusto Melo, que hoje é um candidato à oposição, tá forte. Entre aspas, ele tá forte ali. Mas, em contrapartida, corre ali o nome do André Sanches, que ele pode vir se candidatar novamente à presidência do Corinthians. Por mais que ele seja um cara que é rejeitado pela torcida do Corinthians, lá dentro os conselheiros ali, ele tem uma força lá dentro. Só que eu acho que nessa situação atual que o Corinthians vive, diante de tantas coisas negativas, o Augusto Melo, ele ganhou força. Então, assim, quando a gente vem e reclama no Twitter, quando a gente reclama no Instagram, quando a gente reclama em redes sociais e marca o Duílio igual eu faço, faz a diferença. O que nós não podemos fazer é cometer um crime, né? Você não pode chegar ali e acusar fulano de ter feito isso e aquilo sem você ter provas. Isso, né, dá uma segurada, não faça isso. Mas você pode questionar, você pode chegar, né, igual eu faço ali muitas vezes, falar assim: e aí, Duílio, explica aí pra gente, né? Você não tava falando que tava colocando a casa em ordem? Vai lá e marca o Duílio, coloca um pouco de interrogação, marca o André Sanches. Por quê? Eles estão vendo isso, gente. O pessoal lá dentro, eles vê. Vocês acham que eles não estão ali nas redes sociais acompanhando tudo que tá acontecendo? Essa negativa toda? Então, a renovação e transparência, ela está enfraquecida. Então, não deixe de reclamar. Não deixe de, você só reclama, não sei o que, reclama mesmo. A gente tem que reclamar sim, porque a gente quer o bem do Corinthians. Independente se eu sou A ou B, não sei o que, todos nós queremos o bem do Corinthians. E para isso, tem que sair a renovação e transparência de dentro do Corinthians, né? Mas o Augusto Melo vai ser o salvador da pátria? Não, não vai. Não acho que vai. Nem acho que ele seria o melhor presidente para comandar o Corinthians. Mas primeiro tem que sair essa renovação e transparência. E se hoje ele é a única oposição ali dentro, então eu, né, torço para que ele consiga vencer essas eleições. Porque na situação que o Corinthians se encontra, se mais uma vez aí ganhar essa chapa renovação e transparência, e pior ainda, se for o André Sanches, né, que for o presidente do Corinthians aí, a gente tá lascado, de fato, né? Mas enfim, ficou um vídeo longo aqui, mas eu precisava falar sobre isso, né, sobre a incompetência do Duílio
entre tantas as coisas. Provavelmente eu esqueci de alguma coisa, né? Então deixa aqui nos comentários alguma crítica que eu provavelmente esqueci pra falar do Dulia, porque teria tantas coisas, né? Mas a gente acaba comentando em live, beleza? Enfim, esse foi o vídeo. Espero que você tenha curtido aí, né? Curtido não, né? Porque são coisas ruins. Mas enfim, só mais um recadinho também, gente. Acompanhe canais de torcedor, cara, né? Porque a gente vê muita mídia e essas mídias de jornalismo e tal, que não dão ênfase, né, para as negativas do Corinthians, principalmente quando é para falar da diretoria, né? Enfim, é isso. É nóis. Respeita as minas e vai Corinthians.